ele continua dizendo, esforça-se sobremaneira. Ou seja, dizendo que Epáfras era esse pastor, era esse presbítero que se dedicava constantemente em oração por Colossos. A palavra esforça-se sobremaneira, ele passa a ideia de agonizar. Passa a ideia de dedicação. Quer dizer que Epáfras era uma pessoa que de fato se esforçava, usava de todos os seus esforços em dedicação à igreja. Ele diz assim, Paulo está dizendo que ele sempre ora com fervor a favor de vós. Irmãos, isso mostra amor de Epáfras pela igreja. Uma das maiores formas de você demonstrar amor pelos seus irmãos é você orar por eles. Não existirá maior amor do que esse, do que você. No teu muito ou no teu tempo, que é raríssimo, porque você é uma pessoa muito ocupada, você é mais ocupado que o João Lourenço. Nesse teu que não tens tempo de orar pelos outros, só pode orar por você, não pode gastar teus minutos de oração para orar por outro. Nesse momento você tira para você orar pelo outro. No mundo egoísta, isso é desconhecido. Mas Epáfras era esse tipo de pessoa que se dedicava pelo outro, que se dedicava em oração pela igreja. E Paulo depois continua, para quê? Ele orava pelo quê? Ele orava primeiro, ele diz assim, para que vos conserveis perfeitos. A palavra perfeito, ele está querendo falar de maturidade. Para que vos conserveis maduros. Para que vocês continuem. A ideia de conservar-se, a ideia de proteger-se, de continuarem, de crescerem, de amadurecerem. Era isso que Epáfras orava. E depois ele continua dizendo, plenamente convicto em toda a vontade do Senhor. Querendo falar que ele esperava que os irmãos de Colossos estivessem convictos a respeito de qual é a vontade do Senhor e se de fato tem andado nela. Era para isso que Epáfras orava pelos irmãos de Colossos. Depois ele continua. E dele dou testemunho. Paulo apresenta uma testemunha, ou apresenta-se como uma testemunha de que Epáfras de fato tinha uma preocupação genuína pela igreja. Ele citou igrejas como a de Laodiceia, Hierápolis, que eram outras comunidades lá em Éfeso. Então nós conseguimos entender que Epáfras era alguém que de fato se dedicava pela igreja. Ele era esse irmão, um servo dedicado, um servo real, um servo verdadeiro da igreja. Esse era Epáfras. E depois Paulo cita Lucas, o médico. Ele diz assim, Lucas, o médico amado. Irmãos, essa declaração para ti, você pode pensar que é muito simples. É uma coisa assim, médico amado, Epáfras, ele falou prisioneiro comigo, Tíquito, ele falou uma de coisa. Essas palavras são muito importantes. Essa designação a Lucas mostra como Lucas era alguém muito amado. Lucas era aquele tipo de pessoa que você sente inveja, né? Porque todo mundo lhe ama. Lucas era aquele cara que todo mundo, ele se entrou pela porta, todo mundo vai querer dar um abraço de uma vez no cara. Porque ele era alguém muito amado. Ele era alguém, vamos dizer assim, que tinha uma simpatia muito grande da igreja. A igreja o amava. Sem falar que Lucas é esse cara que ele, vamos dizer assim, é uma figura única porque ele era médico, ok? Deixou a carreira dele para poder andar com Paulo. Andou com Paulo, sem falar que ele era gentio. Escreveu 2 belíssimos documentos canônicos. Lucas, Atos. É maravilhoso isso. Então ele basicamente é nosso representante no canon bíblico. Também dizem que outro cara é Nabucodonosor. Okay? Aquele registro que Paulo fala, que nem Paulo, Daniel escreve, parece que aquilo é uma autobiografia, porque se vocês ficarem atentos vão dar conta que ele fica falando na primeira pessoa, como se fosse o próprio Nabucodonosor a escrever, mas não sabemos quem escreveu Daniel não foi Nabucodonosor, foi, ou seja, quem escreveu Daniel não foi Nabucodonosor, foi Daniel. Então aquele retrato parece ser alguma coisa que Daniel rasgou do diário de Nabucodonosor e colocou aí, a retratar que Nabucodonosor subiu, aconteceu alguma coisa, ele subiu, se vangloriou e depois... Então, Nabucodonosor e Lucas são aí 2 gentios que nos salvam, mas olha, também gentios escreveram Bíblia, ok? Também foram usados por Deus para escrever as Escrituras. Então, depois Paulo cita Demas. Coloca aí Demas no final, vocês conhecem esse cara, Demas. Paulo não fala nada sobre ele. É engraçado porque antes fala Lucas do amado,
médico amado, mas de Demas só fala Demas. E Demas também vos saúda. Porque esses caras são caras que estavam a mandar saudações para a igreja de Colossos. Saudações. E depois fala Demas. E para por aí. Não fala nada. Ao que parece, no início, essa personagem, Demas, era um cara que tinha um compromisso com a obra. Mas depois, nós vamos observar, em 2 Timóteo 4, 9 e 10, Paulo a dizer que Demas, tendo amado o mundo, me abandonou. Demas me deixou, Timóteo. Demas amou o mundo. Por amar mais o mundo, ele foi embora. Ele foi para Colossos. Ele foi para Tessalônica. Foi embora. Demas é um personagem muito interessante aqui para nós fazermos contraste com Onésimo e também até com Marcos. Marcos é o cara que tinha desertado, mas ele se recuperou e começou a servir com dedicação. Onésimo era descrente, veio. O bom contraste mesmo é com Marcos. Marcos é o cara que desertou, mas depois voltou. Mas nós vamos observar relatos sobre Demas, se voltou ou não. Paulo está dizendo que ele amou o mundo, não amando o mundo, não foi para Tessalônica, foi embora, me deixou. Demas é aquele que, diferente de Marcos, ele não volta. Ele foi, não vai voltar. Foi. Ele é aquele cara que naufragou. Não seja um Demas. Seja um Marcos. Se você caiu, levanta. Demas foi. O que é que nós entendemos aqui com essas personagens que acabamos de citar? Como eu disse aqui no início, Paulo tinha amigos. Apesar de ser apóstolo, Paulo tinha amigos. Então, meu primeiro conselho é: faça amigos crentes. Não seja só você no teu mundo. Se calhar você tem uma vida muito feliz, estás numa família que, apesar de não ser crente, não é contra a tua fé, então você é muito próximo a eles. E, não precisa de santos, porque você na tua família é feliz. Ninguém é contra a tua fé. Mas não, meu conselho é: faça amizades profundas com crentes. E isso faça intencionalmente. Não uma coisa que você espera calhar, falar, não tem ninguém. Não. Vá atrás disso. Vá atrás de conhecer crentes, outros crentes, para você desenvolver amizade com essas pessoas. Então nós precisamos fazer o quê? Construir relacionamentos sólidos na fé. Amigos. E você precisa ser intencional nessas práticas. Ore por eles. Procure conhecê-los. Quais são as suas lutas, seus fracassos, vitórias, alegrias, tristezas. Faça parte da sua vida. Não seja alguém que, é o cara que aparece ao calhas, né? Ou que você só vê no domingo. Não. Não pode ser isso. Conhecer a Cristo Jesus não é só no domingo. Então, comunhão também não pode ser só no domingo. Hoje em dia nós estamos na era da tecnologia. Existem muitas formas de você se relacionar com os teus irmãos em Cristo Jesus. E a comunhão é uma das formas, se não, vamos dizer assim, a única que nós temos de demonstrar que o nosso amor é genuíno para com Deus. É uma das formas de nós conhecermos a Cristo Jesus. Então, ore por essas pessoas, seja intencional a perguntar: irmão, como foi a tua semana? Como é que você está? Eu ouvi falar que você esteve incomodado, já estás bem. Ouvi falar que você estava passando por essa dificuldade em casa, estava sem comida, conseguiu essa semana, comeste bem, almoçaste, tiveste todas as refeições, já comeste hoje? Ainda que você não, porque às vezes nós sentimos medo de perguntar porque não temos como ajudar, né? O crente tem sempre como ajudar. Você não ajuda dando, mas você pode ajudar orando. Você pode orar por essa pessoa. E você até pode não dar, mas você pode ajudar essa pessoa procurando junto com ele a solução. Outro aspecto, a melhor fase para criar laços fortes na fé é nas dificuldades. Então, irmãos que estiverem a passar por dificuldades, não fuja deles. Fica colado neles. Vá atrás deles. Ora por eles. E no grande problema, alguém dizia assim que nós temos que procurar plantar um hábito no nosso meio, que quando nós estamos a orar, nós oramos. Essa é uma das provas que provavelmente nós não oramos, né, pelos nossos irmãos. É que nós não perguntamos. Você está a orar pela vida do irmão que te manifestou uma dificuldade. Você pergunta, meu irmão, como é que estás? Eu tenho orado por você a respeito daquilo. Como é que está? Como é que está a situação? Ainda não sei o quê. Você fala, tá bom, amém. Vamos continuar a orar. Você está a orar pelo irmão, porque está a passar por uma dificuldade, está a passar por uma luta com algum pecado, algum problema material também.
Ok? Questão de saúde. Você pergunta, irmão, como é que está a tua saúde esses dias? Eu tenho orado por você. Tenho orado pela tua saúde. Mas não é oração do caçador, oração fervorosa, que nem a de Epáfras, de agonizar. Se você tem agonizado em oração pela saúde de um irmão, pela questão da desempregabilidade de um irmão, por um irmão que está passando por problemas materiais, por um irmão que está sofrendo a luta contra um pecado, se você tem agonizado, você, no mínimo, tem direito de perguntar, irmão, como é que tem sido? Como é que tem passado? Eu tenho orado por você. Você não está acontecendo nada, vamos continuar a orar. Vamos continuar a orar. Então, a melhor fase para você criar laços com teus irmãos é nas dificuldades. Não estou falando quando tudo estiver bem, você se afasta, não. Mas é a melhor fase. Porque as pessoas tendem a abandonar os outros quando as coisas estão difíceis. Conselhos a se fazer. Assim, ou atitudes ou práticas a adotar. Vá à casa do irmão. Ore com ele na casa dele. Leia as escrituras com ele. Ok? Meditem junto nas escrituras. Esse tipo de prática é uma coisa que tem se abandonado muito. As pessoas discutem teologia e discutem, podem até acabar por lutar, mas eles não olham, não oram, não leem juntos intencionalmente, não refletem juntos sobre um texto para serem edificados, depois de orarem, pedirem junto ao Senhor, Senhor nos ajuda a aplicar essa verdade, nos ajuda a tornar isso visível no nosso viver. Outra prática que vocês podem ter, falem sobre as vossas esperanças em Cristo. E orem por ela. Vocês estão juntos, falem dessas esperanças juntos. Sobre a eternidade, sobre o que vocês almejam sobre o futuro, sobre o que vocês têm ambicionado. E orem junto por isso. Finalmente, só não cometa o erro de ser um cristão sozinho. Um cristão sozinho. Isso não existe. Se você for um cristão sozinho, eu te garanto, você vai sofrer. No mínimo, você vai ser um cristão carnal. Muito carnal mesmo. Você vai ser um cristão egoísta. Você vai ser um cristão que não pensa no próximo. Um cristão que não ama o próximo. Porque você está sozinho. Você não vai ter capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, conselho, faça amizades intencionalmente e desfrute da graça da comunhão. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, muito obrigado por mais um dia, por mais um culto,